Está tudo demorando hoje. Pronto. Então, bom dia, pessoal. Hoje é dia 28 de maio, né? Nós estamos aí mais uma aula de Direito Penal 4. E o tema hoje vai ser algo assim que realmente não faz parte do nosso cronograma, né, oficial, mas é uma aula que eu gosto de dar e que eu acho importante porque a gente precisa, acho que, um pouquinho de repensar a forma como nós escrevemos, né? Eu, como juiz, recebo lá petições, né? Nossa, quantas milhares de petições que eu já não li na minha vida toda. As coisas acho que poderiam ser tão mais simples, tão mais objetivas, né? E acho que, assim, algumas faculdades, elas têm esse tipo de disciplina durante um semestre inteiro, né? Redação jurídica. Não vai ser um dia, uma aula que vai mudar a vida, né? Que vai ensinar vocês alguma coisa assim, mas pelo menos cria talvez um estado de alerta, né? Um estado de atenção. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é isso, falar alguma coisa sobre como redigir. E aí, eu não sei se vocês tiveram tempo de fazer, eu deixei um estudo dirigido, né, para algumas atividades, assim. Então, ao longo da exposição, eu vou tocando, né, nesses tópicos lá do estudo dirigido e nós vamos respondendo coletivamente, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês, então, a minha tela para fazer a apresentação. Só um instante. Compartilhando. Hoje o computador... Vocês estão enxergando ou não? Está mais demorado. Sim, está aparecendo redação jurídica aqui para a gente. Então pronto. Para mim que está demorando para abrir aqui. Então vamos lá. Pessoal, não sei se já ouviram essa história do peixe fresco. Tinha lá um vendedor de peixe, aí ele, entusiasmado, resolveu colocar um cartaz assim na banca de peixe dele, no mercado, né, na feira que tinha na rua. E aí tinha um professor de português que era cliente lá, constante dele. E aí ele falou: professor, gostou da minha placa nova aí? Estou anunciando hoje, vendo peixe fresco. Aí o professor falou: não, gostei, ficou ótimo, muito bom, tal. Mas eu posso dar uma sugestão? Ele falou: não, pode, claro. O que foi, professor? Ele falou: não, aqui, precisa do hoje aí nessa frase, assim, hoje vendo peixe fresco, porque ontem eu vim aqui, comprei o peixe, ele não estava fresco, não. Amanhã, como é que vai estar? Acho que todo dia você vende peixe fresco. Não é uma coisa assim um pouco inútil você falar, né, em que tempo que está sendo vendido o peixe fresco? Ele falou: professor, o senhor tem razão, eu vou eliminar isso aqui. Cortou hoje, aí ficou vendo o peixe fresco. Ficou bom agora, professor? Ficou, eu acho que melhorou. Mas aqui, nós estamos numa feira, né? Alguém vem aqui para fazer doação? Normalmente não, né? Eu acho que todo mundo aqui está vendendo produtos. Aquele lá está vendendo legumes, aquele vende frutas, não sei o quê. Eu acho que era dispensável, sei lá, que está vendendo. Não só você ter sua barraca aqui, já é um indicativo que você é comerciante. É que você tem razão, viu, professor? Então eu vou cortar aqui esse vendo. Fica aqui peixe fresco, pronto. Aí eu atraio meus consumidores. Ele falou: mas aqui precisa, será, desse fresco? Porque às vezes, assim, né, a gente visualmente consegue perceber, né, se está fresco ou não está. Outra coisa, nós estamos aqui próximo do litoral, tudo. Eu acho que é natural que esse peixe, né, o senhor não tem aqui nenhum congelador, não tem nada assim, está sendo exposto na banca, estamos próximos do mar. Eu acho que também não tem tanta necessidade de falar que ele é fresco, né? O consumidor vai poder perceber. Não, então tá bom, deixa aqui então só o peixe. Falou: isso, então vamos deixar só o peixe, embora um cego soubesse que o senhor está vendendo peixe, né? Só o cheiro
A gente passar aqui, não precisa... Eu passo ali na barraca de frutas, eu não preciso colocar lá um aviso de que é frutas, né? Todo mundo consegue perceber. Ele falou, então tá, então eu vou cortar o peixe. Moral da história. Qual que é a moral da história, pessoal? O professor é chato. Não chamo ele mais para mostrar meus peixes. Moral da história, escrever é cortar palavras. E é exatamente isso. Eu não sei quem que escreveu isso, mas assim, falam que é o Mark Twain, mas não sei se é ele. Porque uma vez ele mandou uma carta longa e falou assim, me desculpe, eu não tive tempo de escrevê-la. Porque é mais ou menos isso. Se você tem tempo para elaborar alguma coisa escrita, pensar a respeito dela, a tendência é que você faça uma coisa mais sintética, mais objetiva, e não um mundo de coisa que se escreve. O que eu percebo, assim, eu vejo petições na justiça que elas poderiam ser escritas aí em 1, 2 páginas, e às vezes o advogado gasta 10 páginas. Eu vejo artigos jurídicos que poderiam ser assim, tem 15 páginas, e aí colocam 30, 40 páginas, né, neste artigo. Eu falo, será que a gente não precisa ter um pouquinho mais de objetividade para poder escrever? Vocês, né, vão formar em direito aí em breve, 2, 3 anos, né? E aí vocês, acho que a profissão do bacharel em direito é ser escritor, né? Se vocês forem exercer essa profissão, diferentemente aí do médico, do engenheiro, vocês não vão carregar nenhum instrumento, talvez uma caixa de ferramenta, nada disso. Vocês vão utilizar a inteligência para botar no papel, né? E no papel que eu falo assim, né? Na tela do computador, o que precisa ser dito. E eu acho que nesse papel vocês têm que saber persuadir. E uma coisa importante que eu vejo é o seguinte, não é só advogado que tem que persuadir, é o Ministério Público também, é o juiz. Eu, por exemplo, se eu quero que uma decisão minha prevaleça, porque eu sei que ela está sujeita a recursos, eu tenho que fazer uma decisão bem feita, bem fundamentada, porque a chance dela ser modificada é menor. Então, assim, mesmo um juiz, ele precisa bem escrever, né, para poder convencer. Então, vamos lá. Eu queria apresentar para vocês algumas dicas aí para, né, na hora da redação. E fiquem à vontade para fazer perguntas, né, para me interromper. Primeira delas. Isso é uma coisa, é uma regra talvez até de competência. Tenha certeza, né, de que você pede a quem pode conceder. Às vezes eu já vi assim, não, se bem que é até meio raro, mas você faz uma petição, tem um trabalho todo grande e tal, apresenta para um juiz que ele não tem competência para examinar aquele pedido. Ele simplesmente vai chegar e vai dizer, não falo nada a respeito porque eu não tenho competência. Não adianta nada você chegarem lá na portaria da faculdade, né, na época das aulas presenciais, ficarem reclamando lá com o porteiro que não estão conseguindo fazer a matrícula, não sei o que e tal. O máximo que ele vai fazer, ele vai ficar ouvindo aí as lástimas de você. Porque, na verdade, quem tem esse poder é lá o colegiado da graduação, né, a sessão de ensino, que vai resolver alguma questão. Então, a primeira regra é essa, né? Direcione seu pedido a quem pode examinar. E no direito, né, processual penal, processual civil, a gente tem várias regrinhas de competência. Causas de até 60 salários mínimos, por exemplo, na Justiça Federal, tem que ir para o juizado. Homicídios dolosos vão ser julgados no tribunal do júri. Nós temos competências também em razão, né, de matéria no âmbito penal, no âmbito civil. Então, assim, nós temos níveis hierárquicos dependendo do agente que pratica um delito. Então, você tem que saber direcionar, né, o que você está escrevendo à pessoa certa que pode examinar. Outra coisa que eu acho importante, conhecer a audiência. Vocês talvez vão perceber isso mais no futuro. Mas, assim, eu me lembro que eu conversava com um advogado há alguns anos, e ele chegava assim, quando o Tribunal de Justiça ainda tinha um número pequeno de desembargadores, né? Hoje são mais de 160 por aí. Então, ele chegou e falou assim, eu conheço aí todos os desembargadores da área criminal. Eu sei que fulano, ele é igual a mãe, tem um coração de ouro, então nas minhas petições eu sou muito emocional. O fulano Beltrano aqui, ele é totalmente técnico, não adianta eu vir aqui com argumentos emotivos, eu tenho que apresentar argumentos assim técnicos, bem precisos, para poder convencê-lo. E o que ele estava falando era mais ou menos isso aqui, ó. Preciso conhecer a minha audiência para poder apresentar os fatos de uma maneira, né, e o direito de uma maneira mais palatável para essas pessoas.
Eu me lembro uma vez que eu estava lá na justiça e chegou um advogado assim para minha assessora e falou que, ó, eu queria ver as decisões do juiz. Ela não entendeu assim, mas as decisões, eu falei, não, qualquer decisão, assim, você tem um caderno de decisões, na época ainda era, né, era tudo impresso, não, tem esse livro de decisões aqui. Aí emprestou o livro para ele, ele começou a folhear. E ela me comentou isso, eu estava lá trabalhando, eu falei, que estranho, né? Aí passou um tempo, chega uma petição desse advogado. Ou seja, ele tinha iniciado uma ação, a ação tinha sido sorteada para cair para mim, ele quis lá ver se conseguia antecipar algum juízo, né? Falou assim, oh, será que esse juiz, deixa eu ver qual que é o estilo dele, deixa eu ver se ele já examinou algo, né? Ele estava querendo, assim, naqueles minutos, né, antes do exame da petição inicial, tentar conhecer quem que iria, né, julgar, examinar aquele pleito. Então, assim, conhecer a audiência num concurso público também é fundamental. Ó, quem é a banca do meu concurso? Concurso para juiz, concurso para promotor, é fulano? Fulano já escreveu sobre o quê? Aí é o caso Haddad, ele está fazendo parte da banca para concurso para juiz federal, aí ele mexe muito com trabalho escravo, tráfico de pessoas, deixa eu ver aqui alguma coisa que talvez tenha uma chance maior dele me perguntar sobre esses temas durante o meu exame oral, né? Então, assim, por aí vai. Eu acho que é muito importante a gente tentar identificar quem vai apreciar nossos pedidos. Conhecer o processo. Parece que é uma coisa básica, né, pessoal? Mas eu já vi advogados assim que não tinham nem ideia do processo que ele estava lá lidando comigo. Estava fazendo uma audiência. Eu lembro que já era a segunda audiência daquele réu, né? A gente tinha redesignado a audiência. Aí chegou um advogado diferente com ele. Aí eu falei, ó, então estamos todos aqui, nós vamos agora ouvir uma testemunha de defesa, né, que foi indicada aí pelo réu. Doutor advogado, aqui, ó, é o senhor que começa a fazer o interrogatório da testemunha, fique à vontade para fazer perguntas. Aí o advogado chegou, ô excelência, eu não tenho perguntas para fazer. Eu falei, mas como o senhor não tem? Não foi o senhor que indicou a testemunha? Então, assim, falou, não, sim, mas esse processo não é meu, não. Esse processo é do meu colega que não pôde ver, eu estou substituindo. Eu quase que eu falei para ele sempre, assim, se o processo não é seu, o processo também não é meu, não. É de quem que é esse processo? O mais interessado aqui é o réu, que ele pode sofrer consequências graves, e o senhor não, não tem nem ideia do que está acontecendo. Assim, eu só pensei isso, né, pessoal? Eu não falei. Aí eu perguntei para o Ministério Público, falei, ô Ministério Público, o senhor tem alguma pergunta? Era um promotor, era um procurador da República muito esperto, assim, e chegou, eu não tenho pergunta nenhuma, tipo assim, o que eu tenho a ver com essa história, né? Nem fui eu que indiquei a testemunha. Aí eu cheguei lá depois, isso era lá em Marabá, né, no Pará. Aí eu falei, oh, gente, eu nunca vi isso na vida, né? Uma testemunha entrar muda e sair calada na sala de audiência. Deixa eu fazer alguma pergunta aqui para ela. Eu cheguei aqui, ó, o senhor torce aí pro Águia de Marabá? Tá falando, não, não torço, não. Eu falei, então tá bom, o senhor está dispensado aí, pode ir para casa. Então, assim, um advogado chegar e falar que não tem ideia do que está acontecendo. Eu já vi advogados, assim, aqueles que estudam o processo, que conhecem detalhes, tudo, nossa, é muito melhor. Mesmo eu, né, eu lembro que assim, eu fazia, nossa, era uma batelada de audiências por dia, começava de manhã e até fim da tarde. Às vezes não dava tempo de eu estudar o processo antes. Então, assim, anunciava a audiência, eu abria os autos lá, olhava a denúncia, a petição inicial, tudo, tal, para tentar me situar. Mas eu, em algumas ocasiões, eu conseguia estudar o processo anteriormente. E quando eu estudava, nossa, era outra história, eu já conhecia tudo. Então, a testemunha estava falando alguma coisa, eu falava, não, isso aqui é dispensável, já tem um documento aqui. As partes faziam algumas perguntas, eu falava, não, eu vou indeferir isso aqui, porque isso aqui não tem nada a ver com fato, tal. Eu estava totalmente por dentro do processo. Então, assim, pode parecer estranho, para eu redigir bem, eu preciso conhecer meu sim. Você tem que conhecer seu processo, porque você não consegue escrever bem sobre algo que você desconhece. Vamos avançando. Podem ter, né, opiniões contrárias, mas eu acho isso aí, ó, não defenda o indefensável. Não estou falando o seguinte, então desista da sua ação. Não. Ainda que a defesa seja difícil, lute por ela, né? Você vai ter que ir até o Supremo Tribunal Federal para fazer valer seu ponto de vista, ótimo, vá até o Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu estou falando é o seguinte, às vezes, eu já vi isso, tem, assim, advogados, né, Ministério Público, que defendem aí umas teses loucas, que eu fico até perplexo. Eu falo, gente, espera aí, ou esse cara é louco,
para ter coragem de falar uma coisa dessa, ou ele está achando que eu sou estúpido, para poder acreditar nessa história dele. Então, assim, eu me lembro uma audiência que eu fiz. O réu, ele foi acusado de fraudar o INSS. Ele arrumava uns documentos falsos lá para as pessoas, falava que era trabalhador rural, e aí conseguia aposentar essas pessoas. Aí eu lembro que eu chamei primeiro uma testemunha, a testemunha era filha de uma moça aposentada, de uma senhora. Eu falei aqui, você conhece o réu? Eu falei, conheço, tal. De onde você conhece ele? Ele falou, não, ele tem um escritório de despachante ali, eu fui lá, tal, eu entreguei para ele R$600 para ele conseguir aposentadoria para minha mãe. A sua mãe, ela é trabalhadora rural? Não é não, mas ele falou que podia conseguir tudo, então eu, beleza. Aí comecei a interrogar a mãe dela. A senhora conhece o fulano? Falou, conheço, ele que arrumou minha aposentadoria, não sei o que, tal. A senhora já trabalhou na roça? Falou, não, eu sempre fui dona de casa, tudo. Ah, tá bom. Aí, na hora do interrogatório do réu, eu falei, ô réu, você conhece aí essas duas coisas? Ele falou, não conheço. Eu falei, gente, peraí, então, não conhece? Será que as duas são loucas? Tem duas loucas aqui que o antecederam, que estão falando que o conhece. Ele falou, não conheço, não sei quem é, não sei o quê. Eu falei, ué, que defesa, assim. Aí eu comecei a achar que ele tinha até um problema. Eu falei, como é que ele sustenta esse... A melhor defesa, talvez, fosse chegar e falar assim, que não conheço, sim. Eu achava que ela era trabalhadora rural, eu tentei aposentá-la, eu me enganei realmente, depois, agora que eu estou percebendo que não tem. Então, assim, às vezes faz uma defesa assim que contraria as coisas mais óbvias, entendeu? E às vezes uma coisa que pode ser muito arriscada. Eu não sei, por exemplo, lá o caso do ex-presidente Lula, né, aquele sítio de Atibaia, né? Ele já tinha ido no sítio, assim, dezenas de vezes, parece, né? O sítio tinha lá nome dos netos deles nos pedalinhos, tal. Tipo assim, não tinha dúvida nenhuma de que ele tem um envolvimento muito grande com aquele sítio. E acho que a tese de defesa na época dele era o quê? Não, é de um amigo, não tem nada a ver com isso, ele me empresta. Parece, se eu não me engano, houve uma interceptação telefônica que o suposto dono, né, em nome de quem está registrado o sítio, estava pedindo para o filho do Lula se ele podia ir lá no sítio utilizar no fim de semana. Eu falei, gente, que dono que pede para um estranho para poder utilizar coisa própria? Então, assim, é uma defesa que eu fico assim, não conheço totalmente o processo, mas deixa meio perplexo. Talvez podia chegar e falar assim, não, é que eu estou comprando esse sítio, eu já dei uma entrada, estou pagando aí aos poucos, eu não vou afirmar que ele é meu ainda, porque eu não terminei de pagar, mas o dia que eu terminar de pagar, você tem algum comprovante de pagamento? Talvez seja esse o problema, não tem comprovante nenhum. Então também é difícil você arguir, né, argumentar uma tese dessa se você não tem nada para poder comprovar. Comunicar-se de maneira clara e concisa. Foi um projeto lançado, isso aí acho que foi lá no Rio Grande do Sul, petição 10, sentença 10. Para vocês terem uma ideia, a ideia é tipo assim, vamos tentar limitar a 10 páginas, né, as petições iniciais, as sentenças, e eu ainda fico pensando, gente, como é que consegue fazer uma sentença em 10 páginas? Tem que escrever, né, tem que ter muita inspiração. Como é que consegue fazer uma petição tão longa assim? Eu, por exemplo, a maior causa que eu acho que eu já julguei foi um problema de hackers, né? Que isso era no início dos anos 2000, pessoal. Era uma coisa assim, até interessante o caso. O pessoal colocava a senha no banco, sabe como é que era a senha bancária todo mundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim, ou então a data de nascimento. E aí o pessoal começava a fraudar, a ter acesso às contas, porque, assim, a cada 100 consumidores tinha lá 30 que tinham a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eles iam conseguindo com facilidade fazer esses golpes. Aí, tanto é que hoje é proibido, né, você ter senhas assim tão evidentes. Mas, assim, eram 96 réus. Então, assim, foi um processo que me deu um trabalho, eu fiquei, acho que uns 3 meses para poder fazer uma sentença. Aí, sim, justifica ter uma sentença com mais de 10 páginas. Mas, fora isso, gente, né, dependendo da complexidade da situação, uma vez eu peguei uma petição inicial, ela tinha, eram 140 páginas. Eu falei, nossa, gente, que 140 páginas é um livro, né? Imagina você ter que ler um livro, imagina cada processo um livro que você tem que ler. Eu vou fazer uma coisa que não pode, não, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu cheguei e escrevi lá aqui, ó, petições demasiadamente longas somente interferem, somente prejudicam a análise dos pedidos, não sei o quê. Peço ao advogado que emende a petição inicial, diga o que quer e por que quer,
em 10 páginas sob pena de indeferimento. Eu falei, não tem base legal nenhuma para isso, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Vai reclamar na corregedoria, vai recorrer, não sei. Ele emendou a inicial, ele corrigiu. Aí ele trouxe uma petição com 13 páginas, ele não conseguiu fazer em 10. O problema foi que ele também colocou o tamanho, a fonte 8, né? Então, aquela letrinha miúda, eu falei, oi, meu Deus do céu. Não sei qual que foi pior, mas tá feito. Outra vez, teve também um advogado, ele chegou a petição lá, gente, acho que tinha uns 90 páginas. Pessoal, eu falo assim, são questões simples, sabe, corriqueiras, mas assim, junta lá as 30 acórdãos. Eu acho que ele nem leu o teor de todas as decisões, ele só pega os acórdãos lá, vai colando assim, vai fazendo a bricolagem, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim, aqui, ó, eu estou com muito processo aqui, eu estou examinando aí agora, por uma questão democrática, 10 páginas por dia de cada processo. Como essa petição aqui tem 90 páginas, daqui 9 dias eu vou poder examiná-la totalmente e examinar o pedido liminar, que ele falou que era urgentíssimo. E despachei, fiz a decisão. No outro dia ele já bate lá cedo na minha porta, excelência, não, excelência, eu preciso dessa liminar imediatamente, eu tenho que examinar. Falei, doutor, aí eu mostrei assim, eu lembro que no meu gabinete tinha uns processos parados lá, era tudo processo paralisado, sabe, que o réu não tinha sido encontrado. Eu falei, doutor, olha só, o que tanto de processo que eu tenho que julgar hoje, esses dias, não dá. É uma questão de democrática, eu estou examinando 10 páginas por dia de cada processo. Então, como o seu tem uma petição longa, vai demorar um pouco mesmo. Ele falou, não, doutor, então eu vou reduzir para para menos de 10 páginas a minha petição, porque o senhor examina hoje? Não, é perfeitamente. Se o senhor fizer isso, eu examino hoje. E dito e feito, ele foi lá para o escritório dele, reduziu para 10 páginas e aqui pronto. E aí eu examinei o pedido liminar. Mas eu falo o seguinte, né, gente, acaba que dá um desgaste, não dá para você ficar fazendo isso o tempo todo, né? A gente às vezes tenta fazer isso assim, meio que há umas doses homeopáticas assim, de, né, educacionais, pedagógicas, mas então assim, o que eu noto é isso, tem muita coisa que se escreve sem necessidade. Então assim, quando a gente fala, vamos nos comunicar de maneira clara, concisa, a questão é justamente essa, não, vamos tentar fazer as coisas assim curtas, breves, né, com uma certa objetividade. Essa é a minha recomendação. Deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Já estão visualizando, pessoal? Para mim, pronto, apareceu agora. Deixa eu avançar. Sim. Então, essa é a comunicação de maneira clara, concisa. Opa! E aí, né, como é que a gente comunica de maneira clara e concisa? Às vezes a gente vê uns textos assim que... Isso aí são trechos que eu escolhi, né, acho que foi de uma petição. E aí o que a gente pode notar? Né? Esse aí faz parte aí do estudo dirigido. Tem como melhorar um texto desse? Tem. Você vai ter que reescrevê-lo. Né? Olha para vocês terem uma ideia, gente. Isso aqui só tem um ponto final. Né? Ele poderia ter desmembrado esse texto aí, talvez em 2 orações, 3, né? Fazer uma coisa mais sucinta. Eles até falam, ó, uma oração, gente, ela não pode ocupar mais do que 3 linhas no computador. Quando ocupa mais de 3 linhas, a leitura já fica cansativa, você já começa a perder. Quando você está chegando no final da oração, você já esqueceu o início dela. Então, uma coisa que eu procuro fazer é isso aqui, ó, tentar não ultrapassar as orações que eu escrevo mais de 3 linhas no computador, né, no Word. E aí, tipo assim, se for o caso, vai colocando ponto, separa. Os estagiários que trabalham comigo, minhas assessoras, eles já sabem hoje, né? Nós já estamos juntos há muito tempo. Mas eu falo aqui, ó, divida em 3 orações esse parágrafo. Pronto, eles já sabem que é o que eu estou querendo falar para eles. Ó, tem que ser uma coisa mais breve, as ideias mais concatenadas e que não sejam tão cansativas. Né? Então, assim, o problema é que a gente utiliza muito quando a gente aqui, ó, sendo, tá vendo? Sendo, o que mais? Tem outra coisa.
quando a gente costuma utilizar gerúndio, o gerúndio sempre alonga as frases, né? Ele começou a dar aula e ficou andando lá na sala de aula e depois continuou ensinando mais um pouco e continuou falando. Então vai ando e as orações só se estendendo, tal. Vamos tentar evitar isso, né? Então, assim, não vou pedir agora que vocês refaçam, né, esse texto. Alguém refez, quer fazer uma leitura aí para os colegas? Às vezes é uma boa alternativa. Eu refiz, mas eu posso ser sincera que eu tive até dificuldade para refazer, porque tinha umas partes que eu não entendi. Então, às vezes... Mas você conseguiu refazer? Eu refiz. Então tá, vamos ver como é. Lê para a gente, aí nós vamos acompanhando aqui na tela e na sua leitura, para ver a diferença. Sim. Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo requerido são cheios de desvios, com exceção do depoimento da ex-companheira. É o primeiro. Isso, pronto, ótimo aí, ó. Neste depoimento, a mulher afirma que ela e seu ex-companheiro possuíam um imóvel e um carro, os quais foram vendidos e tiveram um valor decorrente da venda dividido entre os dois. Ponto. Oh. Além disso, no depoimento afirmou-se que os dois tiveram filhos enquanto estavam juntos, mas que o requerido não pagava pensão para a criança. Acabou. É isso. Isso ocorreu mesmo diante do fato de que o requerido recebe benefícios decorrentes do falecimento de seu pai e paga plano de saúde para si. Logo, aí, porque eu achei que ficou faltando uma conclusão. Então, eu fiz. Então, tá, logo... Tem recursos para arcar com a pensão da criança. Tá vendo? Então, tipo assim, é possível até que o texto tenha aumentado um pouco em termos de linhas, mas assim, a bagunça que estava aqui, né? Eu fico vendo, pessoal, às vezes tem tanta palavra que a gente come, sabe, que assim, deveria constar do texto, mas assim, na nossa cabeça a gente sabe do que a gente está escrevendo, e a gente presume que o leitor também vai saber, mas não. Às vezes a gente vai ter que ser um pouco assim, repetitivo, vai ter que ser um pouco redundante para poder escrever, né? Quando eu chego os estagiários para trabalhar lá comigo, né, eu sempre tenho umas dicas assim, ó, gente, procure fazer dessa maneira, tal. O que eu falo? Ó, escreva menos. Então, assim, aí eu já teve um ou outro estagiário que ele quer seguir, assim, logo no início, arrisca essa minha orientação, ele começa a escrever. Aí, quando eu vejo o texto dele, eu falo, nossa, aqui está faltando informações importantíssimas aqui na sentença, no acórdão e tal. Vamos... Aí, depois, eu percebendo isso, é que eu falo, ó, vamos fazer uma coisa, escreve do jeito que você sabe. Eu prefiro que você escreva muito, né, do jeito que você está acostumado a escrever, e realmente é isso que acontece. E aí eu vou cortando. Com o passar do tempo, você vai aprender. E dito e feito, normalmente é o que acontece. Não é que eu quero tirar a personalidade das pessoas, não, pessoal, mas no final das contas, sabe, no final do estágio, depois de 2 anos, o estagiário está mais ou menos escrevendo como eu escrevo, sabe, assim, até no meu estilo. Então, assim, parece assim, ele não tem personalidade. Não, não é, a questão não é essa. A questão é assim, quem assina tudo sou eu, né? Eu verifico cada vírgula, tudo, modifico, tal, mas assim, realmente tem que estar num estilo, né, que quem está assinando goste. Então, às vezes é isso. É melhor, talvez, no início, escrever muito, pelo menos lá comigo, né, que acompanho, fiscalizo bem o trabalho deles, e depois a gente vai cortando, porque cortar palavras, né, como diria lá o professor no início da aula, é uma coisa que a gente tem que começar a aprender a fazer. E aí, gente, já viram esse tipo de plaquinha no elevador? Isso aí parece que tem uma legislação, municipal que obriga, né, que todo elevador tem aí para... Eu me lembro, não é da época de vocês, né, gente, mas tinha o Orkut, né? O Orkut, eu lembro que tinha uma comunidade lá que se chamava assim, Eu Tenho Medo do Mesmo. É que o pessoal chegava e falava assim, ó, ao apertar o botão do elevador, verifique se o mesmo está no andar. Então, eu falo, nossa, será que o mesmo vai chegar aqui, né? Ele é um bicho-papão, quem que é? Então, assim, a comunidade era, eu tenho medo do mesmo. Então, assim, será que esse mesmo, alguém sugere algum tipo de redação alternativa a isso? Até verifique se ele se encontra parado neste andar, seria melhor. Sim, exatamente, né? Antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado neste andar. O mesmo, gente, ele é um pronome demonstrativo, né? E acaba que está sendo utilizado aqui como um pronome pessoal.
Então, assim, é um erro falar isso. Você não pode colocar o mesmo como sinônimo de ele, de ela, né? Eu tinha sugerido aqui, não, então isso, ó, antes de entrar, verifique se o elevador se encontra parado neste andar, né? Então, talvez também é uma outra opção aí para a redação. Vamos... Eu acho que aí tem, inclusive, aquela ideia do peixe que você falou. Por exemplo, teoricamente, o elevador vai estar parado se ele estiver no andar. Então, também não precisaria. E você não precisa colocar na ordem inversa, porque a gente, às vezes, tem essa mania de, antes de entrar, verifica. O que é o principal? Verifica o elevador, se o elevador se encontra no andar, antes de entrar. Ponto. Aqui, a gente pode fazer um concurso aí na Prefeitura de Belo Horizonte, ó, reescreva a melhor fase de elevador para colocar nos adesivos aí pela cidade, porque realmente né, você tem a mensagem curta, mas assim, no fundo, isso aí é uma coisa até importante mesmo, né? Quantos casos que já não aconteceram, que às vezes apertou o botão, não sei se vocês já presenciaram isso comigo, felizmente não. Vai abrir a porta, o elevador não está lá. Então, assim, é um aviso realmente importante, né? Não dá para confiar sempre no elevador. Mas boa observação também. Hã? Como é que é? Já aconteceu comigo, pior sensação. Nossa, mas e aí? Você conseguiu? Imagino que sim, né? Que você está viva, né? Tô viva, aconteceu dele estar, tipo assim, também outra vez comigo, ele tá 2 centímetros para baixo e eu entrar e acontecer dele descer comigo de uma vez. Sorte que eu vi que ele não estava no andar parado certinho. Gente, realmente isso é um perigo. Se a gente procurar no Google aí, vocês vão ver que elevador aí tem um percentual assim, não digo significativo, né? Mas existe um percentual aí de acidentes aí fatais que não é tão pequeno. Mas vamos avançar. Uma sexta dica, pessoal, invoque o direito, a justiça, o bom senso. Eu prefiro que as petições sejam mais técnicas, né? Aqui, ó, deixa eu te apresentar, tem aqui uma decisão do Supremo, se a gente for interpretar essa decisão do Supremo, a gente pode perceber que ela se aplica diretamente a esse caso, os elementos são comuns, papapá, ótimo, tá bem explicado. Tem gente que acha que consegue as coisas só apelando, assim, para emoção, né? Então, assim, você já vê aquelas petições iniciais, no final está lá o advogado e fala assim, não, e eu quero, mas não sei o que, eu mais lídigo, direito e justiça, e põe 4, 10 exclamações, assim, não é por aí. Eu acho que a petição tem que ser técnica, mas não significa que você não deva clamar por justiça, por bom senso. Então, por exemplo, eu vou chegar e falar assim, ó, o réu, ele não cometeu esse crime, não, por causa disso, tal, é que a conduta é atípica, não sei o quê, aplica-se isso, papapá. Mas eu acho que também fala assim, e outra coisa, caso ele seja condenado, é preciso ver que ele é arrimo de família, ele tem 4 filhos, um deles tem aí uma enfermidade muito grave, é ele que sustenta a família, ele não pode ser privado de liberdade, então, no máximo que se recomenda é uma substituição por uma pena restritiva de direitos, tal. Então, assim, isso aí sensibiliza também um pouco. O juiz é um ser humano, né? Ele vai perceber lá, fala assim, ó, realmente esse caso aqui, ó, não dá para, vai prejudicar demais a pessoa, tudo. Às vezes consegue achar uma boa solução dentro do direito, né? Aplicando as regras normais, mas sendo alertado aí por isso, né? Por aspectos emocionais também. Mas, por exemplo, eu já tive casos, os municípios, né, pessoal, na área civil, eles, assim, vira e mexe, eles estão devendo dinheiro para a União, questão de contribuições previdenciárias, tal. Tem uma divisão de financeira aí entre estados, municípios, União, que não é bem resolvida no país. Então, assim, não é comum, às vezes, a União bloquear, é o que eles chamam de fundo de participação dos municípios. É o dinheiro que todo mês a União remete para o município, mas se por acaso ele não pagar as dívidas que tem, pagar, né, as dívidas previdenciárias, tal, a União bloqueia esse dinheiro, não paga e pega o dinheiro para fazer esse pagamento, não remete para o município. Então, eu já tive um município que chegou lá para mim e falou assim, doutor, aqui o hospital vai ter que fechar, o transporte público também, as escolas, não sei o que, o município está na penúria, a União está bloqueando, o senhor tem que dar uma liminar para liberar esse valor. Eu fico sensibilizado, mas eu falo, doutor, mas qual que é o fundamento para poder liberar isso? Qual que é o aspecto técnico? Você está vindo aqui com emoção, tudo bem, ok, né? Isso aqui está me sensibilizando. Eu não quero que feche escola, não quero que feche nada. Mas qual que é o argumento técnico?
vocês estão cumprindo as obrigações que têm de pagar mês a mês contribuições previdenciárias, não sei o que, as dívidas e tal. Então, assim, se não traz um argumento técnico, eu lembro que nesse caso eu não deferia liminar. Eu falei que eu não tenho. Eu falei, doutor, me arruma. Eu falei com ele isso, falei, ó, emende a inicial, me apresente um argumento, assim, uma regra, uma base legal, para eu poder deferir seu pedido. Ele não conseguiu apresentar, porque não tinha. E eu também não consegui descobrir, identificar. Então, eu falei, ó, eu não tenho como conceder liminar. Se eu começar a conceder liminares com pena das pessoas, eu vou ter que conceder liminar para todo mundo. E aí não vai ter coerência nenhuma. Vai depender da cara da pessoa e da emoção, da comiseração que eu senti por ela. E isso aí, acho que são os piores juízes que agem assim. Você tem que ser coerente, tem que ser técnico, mas também, é lógico, tem que perceber que você está numa sociedade aí muito desigual, cheia de problemas, e que você tem que avaliar cada situação. Ordenar o material numa sequência lógica, né, gente? Talvez cronológica é bom, né? Vocês se lembram desse rapaz aí, né, o Forrest Gump? É um filme aí famoso, acho que até Oscar ganhou. Ele é um exemplo daquele enredo não linear. Acho que quem começou a fazer enredos assim, não lineares no cinema foi o Luiz Buñuel, isso aí na década de 30, tem muito tempo. Mas o que é isso? Ele está lá falando no presente, aí de repente volta para o passado, aí depois volta para o presente de novo, fica tendo essas transições temporais. Tem vários filmes que são assim, né? Mas isso num filme fica bonito, né, gente? Mas numa petição inicial sai de baixo, numa denúncia. Então, assim, normalmente tem que explicar as coisas numa ordem temporal lógica, né? Que, ó, fulano estava aqui, a vítima, e depois ele estava andando, aí chegou uma pessoa, ele suspeitou, ele foi atacado por essa pessoa e tal, tal. Aí depois disso, essa pessoa saiu correndo, aí o fulano procurou a polícia, e quando ele saiu da delegacia, ele percebeu, ele viu a pessoa, aí chamou a polícia, e vai contando o caso numa ordem lógica, né? Para poder ficar mais fácil de se entender as coisas. Dividir o documento em seções, eu acho uma coisa boa, né? Você tem uma apresentação melhor. Eu já peguei petição, gente, tipo assim, não tinha um parágrafo na petição, era uma letra miúda, aquela courrier, né, de máquina de escrever. Então, tipo assim, parecia um tijolo. Se você jogasse aquela petição na cabeça de alguém, acho que você matava, assim, de tão duro, de tão difícil de ler uma coisa dessa. Então, assim, a gente tem que preocupar com o design, com a apresentação das coisas. Quando você divide o documento em seções, em títulos, facilita muito. Por exemplo, o juiz tem que fazer um relatório da sua sentença, né? Falar o que aconteceu no processo. Ele fala assim, ó, fulano ajuizou a ação querendo isso. Na sua defesa, a parte ré alegou isso. Às vezes, quando tem na petição, na contestação, fala assim, ó, da preliminar de falta de citação, da prescrição do fundo de direito, de não sei o quê. Às vezes, os bons advogados colocam títulos para os tópicos que eles vão apresentar. Até para o juiz fica mais fácil de fazer um relatório. Ó, na sua petição de contestação, o advogado alegou isso, isso, isso. Eu só pego os títulos. Na inicial, a parte alegou isso, isso, isso. Então, sim, facilita a vida, né? Eu acho que também recomendo o seguinte, né? Faça como o vampiro, né? Vá direto na jugular. Você tem um argumento mais importante, utilize esse argumento, né? Como seu carro-chefe. O carro aí é mais importante. Existe uma ordem de apresentação de alegações, igual eu falei, né? Primeiro vão apresentar preliminares, depois aí prejudiciais de mérito, né? As causas de extinção da punibilidade. Seguimos com o mérito propriamente dito. Mas, ok, dentro do mérito, né, tem aquela sequência de sucessividade. Tenta destacar aquilo que é mais importante. Não fica perdendo tanto tempo com questões acessórias, né? Pelo princípio da eventualidade, gaste mais energia naquilo que é mais importante, que é mais crível de ter acontecido. Aqui, ó, indo direto ao ponto. O que a gente tem aí de excesso nessa primeira fase? O evento ocorreu no mês de fevereiro na cidade de Campinas. Como é que a gente simplifica? O evento ocorreu em fevereiro em Campinas. Bom, perfeito. A B, o que a gente vai poder simplificar? Na sentença de primeiro grau, se afirmou que as testemunhas ouvidas confirmaram o teor da própria edição realizada, que constatou que os prejuízos que foram causados à vítima limitaram-se à área de terra rural que havia sido objeto de acordo amigável celebrado entre as partes. Pessoal, é isso mesmo. Dá até tristeza. Quantas petições, quantos, às vezes, artigos jurídicos que eu vejo sendo escritos assim. Quem consegue simplificar para mim?
na hora aqui, né? Mas, Na hora. Vamos lá, coletivamente. na sentença, afirmou-se que as testemunhas confirmaram o teor da prova pericial realizada, que constatou que os prejuízos que foram causados à vítima limitaram-se à área rural que havia sido objeto de acordo. Bom, Eu diminuí até mais. Dá para diminuir mais, mas é porque foi no improviso. Vai, acrescenta então, como é que diminui mais? Eu coloquei assim, o meu ficou muito sintético. Na sentença, afirmou-se que as testemunhas confirmaram o teor da prova pericial, que constatou que os prejuízos limitaram-se à área objeto de acordo. Tem como simplificar mais? Eu acho que tem. Eu Então, acho que vamos pode lá. falar assim. Na sentença, afirmou-se que as testemunhas confirmaram a perícia realizada que constatou-se os prejuízos causados à vítima, limitaram-se à área de terra rural que havia sido objeto de acordo celebrado. Aqui, ó, eu falaria o seguinte aqui, ó, na sentença, afirmou-se que as testemunhas confirmaram a perícia que constatou que os prejuízos limitaram-se à área, né, à área rural. Talvez o rural seja importante, vai mostrar que não é urbano, objeto de acordo. Então, assim, tem muita coisa, acordo amigável, tem algum acordo que não é amigável, gente? Um acordo não é celebrado entre as partes, é celebrado. Sentença de primeiro grau, toda sentença é de primeiro grau, isso aqui é uma redundância. Eu fico vendo a Justiça Federal lá, fala União Federal. A União, ela é federal por si só, sabe? Basta colocar União, né? E aí, tipo assim, aqui parece mais sutil, né? O teor da prova pericial realizada. Mas isso tudo, está falando o quê? Confirmou o resultado da perícia, confirmou a perícia, entendeu? Então, assim, eu acho que dá para simplificar sempre. E essa última, gente, quem se habilita? Eu posso fazer. Então, vamos lá. É necessário criar novos... Não, pera aqui. Calma, vamos ler. Não há outra alternativa, senão encarar de não frente. há outra alternativa, senão criar novos empregos e repetir a mesma solução adotada nos países desenvolvidos do primeiro mundo. Eu colocaria assim. Tá. Dá para simplificar mais? é necessário Desenvolvidos. Sim. É necessário criar novos empregos, repetindo a solução dos países de primeiro mundo. Eu acho o seguinte, também pode talvez manter, se quiser, né? Não há alternativa se não encarar o problema social, pois é necessário criar... Aí outra coisa, criar novos empregos, né? Se você está criando, talvez já sejam novos, né? É necessário criar empregos e repetir a solução, adotar a solução, o adotado precisa, só a solução dos países, né, do primeiro mundo, né, os países desenvolvidos, né? Outra alternativa, gente, isso aqui é redundância, é uma redundância sutil, mas alternativa, né, esse alter aqui latim significa outro, é mais ou menos tipo assim, outro, né, então assim, não há alternativa, não há talvez outra opção. Tem umas redundâncias que são muito sutis, né, chegar e falar assim, ó, Ronaldinho Gaúcho voltou a jogar futebol. Isso, de certa forma, é uma redundância. É futebol, ele voltou a jogar, ele jogava basquete, ele jogava tênis. Se você falar simplesmente Ronaldinho Gaúcho volta a jogar, talvez já dê para entender, né? Então, assim, mas aí também falar, não, ele jogava futebol, ele fazia não sei o quê. Então, assim, pessoal, a gente tem que pensar nisso. E para vocês verem, dá trabalho. Às vezes vocês vão escrever um texto aí como esse da letra B, extenso, tudo. Depois vocês vão reler e aí vocês começam a cortar. Ó, o que é inútil aqui? O que não... Às vezes fica bonito um texto, né? Você chegar assim, ó, o teor da prova pericial realizada. Ó, que beleza, né? Enche a boca. Ó. Mas às vezes é isso, confirmar a perícia. É mais simples, mas é isso que precisa. O uso da palavra é para ser inteligível, sobretudo quando a gente está usando, né, no meio profissional. Agora, se são escritores, poetas, querem fazer um uso poético da linguagem, ok. Mas, assim, em juízo, eu prefiro que sejam bem objetivos. Vamos avançando. Colocar os argumentos, né, em ordem decrescente de importância, isso aí vai estar muito a ver ali com vá direto na jugular, né? Porque
o mais importante em primeiro lugar, seguido por outras coisas de menor importância. E aparência, gente? Às vezes eu falo isso, a pessoa chega, não tem que preocupar com a aparência, não, o que importa é a essência, né? Quem gosta de beleza interior é arquiteto, né? A aparência que é importante, isso é um absurdo, não sei o quê. Mas eu acho que tem fundamento. Quando eu recebo petições iniciais com uma aparência ruim, eu falo, ixi, boa coisa aí não vem, não. E normalmente, gente, a minha expectativa se confirma. Boa coisa não vem. Então, por exemplo, eu recebo uma petição dessa. Eu falo, ó, ixi, isso aí não sei se o conteúdo do texto vai ajudar, não. O que vocês acham aí? Dá para encarar uma petição dessa? Então, assim, às vezes coloca uma marca d'água aí tão grande, né? Então, eu falo, gente, para que precisa colocar a foto do advogado na capa? Tem relevância aí para o entendimento do caso? Mas, assim, eu atuo com a mesma moeda, né, pessoal? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu também, quando eu recebo uma petição dessa aí, os meus acórdãos são nesse estilo aí, ó. Entendeu? Tá com a minha foto, pronto para ficar aí no mesmo padrão de igualdade. Pessoal, estou brincando, viu? Deu um trabalho danado aí para eu poder colocar essa marca d'água aí nessa decisão minha, mas, assim, dá vontade até de fazer isso, né? Então, gente, deixa eu te falar, a minha recomendação, não chamem a atenção pela má aparência, é isso que eu quero, né? Eu acho assim, realmente, por exemplo, o advogado criminalista, normalmente ele é meio um pavão, vocês podem reparar isso, todo assim, anda emprumado, quer dar uma aparência de que tem muito dinheiro, quer muita coisa, tal, então, perfeito, é o estilo da pessoa, mas assim, o mais importante é ter essência, né? Ter um advogado criminalista muito bom, muito técnico, preciso e obtenha resultado, né? Mas, assim, também chamar a atenção pela má aparência, eu prefiro que chame a atenção pela boa aparência. Não, isso aqui está muito enfeitado. Não, mas é preferível, então, ficar muito enfeitado que isso. E isso eu falo, gente, por várias situações que eu já passei na vida. Outro dia eu estava num concurso aí para professor substituto do FMG, eu estava lá na banca, aí estava lá todo assim, eu estava de terno, os examinadores de terno, né? Todo mundo, é uma coisa solene na faculdade, né? É um concurso público. Aí chegam lá todos os candidatos de terno, tal, chegou um lá de camisa de manga curta, para dar aula, né? Era prova de didática. Aí chegou um professor da comissão lá, o mais velho, falou assim, isso aqui é roupa para concurso? Perguntou assim para mim. Eu falei, né? Cada um com seu estilo. Ele já começou chamando a atenção pelo lado ruim. Aí ele começou a dar aula, foi a pior aula de todas, entendeu? Ele chegou lá, tipo assim, normalmente você tem que dar 50 minutos para poder apresentar. Ele, em meia hora, ele acabou o conteúdo dele, ficou sem assunto, falou, eu vou encerrar minha aula agora. Aí falou, esse cara não tem conteúdo. E aí o que acontece? Se ele fosse um gênio, pessoal, é lógico que ele seria aprovado, né? Se ele fosse uma prova brilhante, não vai ser porque ele está mal vestido que vai... Mas só do fato de ele chegar mal vestido, você já começa a atrair a atenção da pessoa sobre um aspecto que não é bom. Então, eu falo assim, passe discretamente, gente, sabe assim, sejam totalmente discretos, não façam como esse advogado querendo chamar atenção para a pessoa dele. Façam uma petição simples, sem muito rebuscado, mas com conteúdo importante. Eu acho que essa aí que é a minha sugestão para vocês. Vamos avançando. Na hora de escrever, né, gente? Procure utilizar tipos legíveis, Times New Roman, o Arial. Eles falam o seguinte, placa de trânsito, eu não sei se vocês já repararam, placa de trânsito é escrita em Arial. Não é escrita em Times New Roman, que Times New Roman tem esses pezinhos aqui na letra, a distância confunde, sabe? Liga as letras uma na outra, pode confundir. Então, para deixar a coisa mais clara, então eles colocam aqui letra sem pezinho. Eu utilizava muito esses Frank e EcoSans, quando a gente tinha que imprimir. Isso aqui é uma letra ecológica. Se você aumentar o tamanho dela, né, ampliar, você vai ver que ela é cheia de furinhos brancos. Ou seja, quando joga a tinta nela, né, o jato de tinta, a laser, não sei, ficava cheio de espaços em branco. Dizia que economizava aí, acho que 50% da tinta, né? Então, assim, eu utilizava isso. Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Você não imprime mais. E aí também eu já não tenho mais essa justificativa de adotar esse tipo por essa razão. Eu tenho um colega que ele faz sentença só com courrier.
Tudo bem, gente, cada um com seu estilo, mas Courrier é da máquina de escrever, né? Muito saudosismo, né? Hoje eu fico com pena do Steve Jobs, coitado. Ele teve tanto trabalho lá na Apple para poder fazer, né? Eu não sei se vocês conhecem a história, né? Ele fez aulas de caligrafia, tudo. Então, assim, aí ele que introduziu e depois foi copiado pelo Windows, né? Os vários tipos de fontes, né, no computador, tal. Imagina o trabalho que não tem para poder fazer isso. E a gente vai começar a adotar o que sempre existiu, né? Da máquina de escrever. Outras sugestões, né? Deixar espaço em branco nas páginas, né? Para não ficar um tijolo, tipo assim, sem parágrafo, sem nada. Não escrever só com maiúscula, né? Você está gritando, né? Itálico, negrito, sublinhado, vamos utilizar com comedimento. Eu até tentei procurar umas petições, não localizei aqui nos meus arquivos. Tipo assim, às vezes eu vejo petições numa mesma página, o advogado usa itálico, negrito, sublinhado, caixa alta, tamanho diferente, tal. Fica assim, uma festa. É tanta informação que você chega e fala assim, meu Deus, o que ele está chamando a atenção? Eu não sei o que ele está chamando a atenção. Então, assim, você precisa desses expedientes para chamar a atenção. E você não pode chamar a atenção de muita coisa, senão perde o foco. Referências em nota de rodapé. Quando eu vou participar, às vezes, aí de exames de mestrado, doutorado no FMG, é uma coisa que eu sempre noto, falo, eu nem sei se o pessoal gosta. Eu chego assim aqui, ó, eu vejo notas de rodapé, pessoal, com 2 páginas de extensão. Aí eu chego para o candidato e falo aqui, ó, você já está, acho que está errado aqui. Nota é um breve apontamento. Rodapé é a parte inferior da página. Se você está colocando uma nota de rodapé com 2 páginas de extensão, isso já não é mais nota de rodapé. Ou você elimina isso, ou você coloca dentro do texto. Né? Então, assim, é uma coisa importante, não tem que ficar na nota de rodapé. Né? Você tem que manter a nota no rodapé e daquilo que é acessório, que é informativo, né? Fora isso, não tem sentido, né? Citações, gente, cada um com estilo, mas cada vez eu cito menos assim, sabe, textualmente, né? Às vezes eu posso até citar a ideia de um autor, lógico, coloco a referência lá dele, né? A ideia foi dele, tudo, mas assim, copiar trechos para citar, eu não costumo fazer isso. Assim como eu também não costumo, nas minhas sentenças, decisões, copiar acórdons, né? Assim, às vezes eu faço a alegação de um precedente, tal, mas desde que realmente ele seja muito importante, né? Então, o João Vitor perguntando aqui, qual a sua opinião sobre o Visual Law? Ô, João, isso aí está na moda, né? Eu estou dando aula lá no mestrado da Enfam, né? Que acho que já falei aqui, para os juízes federais e estaduais. Todo o tempo eles estão discutindo isso. Eu acho o seguinte, né? É uma forma de comunicação mais visual. Então, assim, para uma sociedade como a nossa, né, que às vezes assim, as pessoas não são tão esclarecidas, e mesmo, gente, bacharéis de direito, eu estou dando aula aqui para vocês que são talvez os melhores de Minas, né? Vocês passaram no FMG, mas nós temos mais de 1.400 faculdades no Brasil. Tem gente que sai da faculdade mal sabendo escrever corretamente. Eu me lembro que quando eu era juiz em Montes Claros, eu fiz lá uma prova de estágio. A quantidade de erro que tinha, assim, dos candidatos. Aí eu peguei uma frase lá, eu vou até separar essa frase para as minhas próximas aulas aqui. Eu peguei a frase assim, eu peguei os principais erros de português, montei uma frase. Aí eu pedi para os meus filhos, na época, um tinha 10 anos, o outro tinha 9. Eu falei que eu vou fazer um ditado, escrevam aí. A minha filha de 9 anos escreveu sem nenhum erro. O de 10 anos errou uma palavra. Mas, assim, são erros que são gente aí, estudantes de direito. Né? No interior, faculdades particulares. Então, assim, a formação não é boa. Então, assim, numa sociedade como essa, você fazer comunicações simplificadas, utilizando pictogramas, ícones, né? Desenhos, tal, eu acho que é válido. Né? Eu acho, assim, o problema é quando exagera também. Outro dia eu estava vendo lá um documento de Visual Law, era tipo assim, uma carta de intimação falando que o réu estava preso. Aí acho que tinha uma fotozinha assim que ele tinha que ser encaminhado para uma prisão, entendeu? Eu falei, gente, mandado de prisão, acho que não. Mandado de prisão é um documento mesmo, a polícia vai lá e pega a pessoa. Não precisa desenhar que a pessoa tem que ir andando para um estabelecimento penitenciário, não. Então, assim, tirando os exageros, eu acho que é uma coisa que vai avançar. Vamos avançar, então.
variar a extensão dos passos. Isso aí também, gente, é meu estilo, né? Tipo assim, vocês podem achar, falar, não tem sentido nenhum, não. Beleza, não tem problema. Mas o mais importante, ser tecnicamente preciso. Isso eu acho, assim, essencial. Nesse aspecto, gente, o que a gente pode... Aparecer umas coisas aqui, não sei. O que a gente pode substituir? Em vez de assaltante, o que nós podemos falar aí numa petição inicial? É uma pessoa que roubou ou que cometeu um furto. Como é que nós vamos chamar essa pessoa? O réu. Chamar de acusado, réu, autor. Acusado, réu, autor, o agente, né, o agente do crime. Então, assim, assaltante, pessoal, nos Estados Unidos tem uma conduta típica, né, o assalto. Né, mas, assim, não é... A gente derivou disso aqui para o Brasil, mas nós não temos um crime de assalto. Né, o que nós temos é o roubo. Né? Processo ordinário. Qual que é o problema nessa expressão? Vocês sabem? O certo é procedimento e não processo? Isso, perfeito, é procedimento, né? O processo, gente, é aquele instrumento para resolver, né, compor litígios, né, por meio do qual você obtém um provimento jurisdicional final. A sucessão de atos é o procedimento. Então, nós temos procedimentos ordinários, sumários, do júri. Então, assim, os ritos processuais são procedimentos. Então, processo ordinário está errado, é procedimento. Ladrão, mesma coisa, né, gente? Não é o ladrão, é o agente, é o réu e tal. Isso aqui é mais sutil, depoimento do acusado. O que vocês acham aí? Onde que está a pegadinha? Pode ser porque é interrogatório, professor. Tem um interrogatório, mas eu falo assim, o que o réu diz no interrogatório, como é que a gente chama? Na verdade, fala-se o seguinte, quando é testemunhas, né, quando são as testemunhas, é depoimento. As testemunhas prestaram depoimento. Quando é o réu, ele presta declarações. Então, o corretíssimo mesmo seria, declarações do acusado. O depoimento pressupõe que você prestou o compromisso de dizer a verdade. E o réu não tem esse compromisso, sabe? Então, para distinguir, fala, ele prestou declarações. É a mesma coisa da vítima. As declarações das vítimas, porque as vítimas não têm o compromisso de dizer a verdade também. Entrar com a ação. É a coisa mais comum, né? Até os professores da faculdade, às vezes, fazem. Fala leigamente, vamos entrar com a ação, entrou com a ação ali, não sei o quê. Mas, assim, tem expressões melhores, né? Ajuizar a ação? Ajuizar a ação. Judicializar. Isso, protocolizar a ação. E dependendo da ação, gente, muda também o verbo. Então, assim, um mandado de segurança, impetrar um mandado de segurança, um habeas corpus, impetrar um habeas corpus, embargos de declaração, opor embargos de declaração, um recurso, interpor apelação. Então, assim, tem alguns verbos mais adequados. Cadeia. Penitenciária, estabelecimento penal. Nós até temos a cadeia pública, pessoal, mas, assim, ela não é um sinônimo, né, de local onde se cumpre pena. A cadeia pública é destinada mais a presos provisórios. Ela, assim, nas capitais está cada vez desaparecendo mais, né, porque estão sempre caminhando aí para os presídios. Mas não dá para concebê-la como sinônimo de presídio. Juiz de direito federal. Magistrado federal. E assim, ele juntou duas coisas, né? O juiz estadual, a nomenclatura correta dele é juiz de direito. O juiz federal é juiz federal. Então, quando ele coloca juiz de direito federal, ele está misturando o juiz estadual com o federal. E eu já recebi petições assim. Eu até fico pensando, gente, será que ele está querendo me homenagear, né? Ele sabia que eu era juiz de direito, agora eu sou juiz federal, então ele está, juiz de direito federal, mas não, é porque não sabe mesmo, infelizmente. Está misturando as coisas totalmente. Bom, pessoal, e aí quando eu vejo uma petição dessa, está escrito juiz de direito federal, eu falo, boa coisa não vai vir. Não é preconceito, não. Eu falo assim, já começou, já abriu a petição demonstrando que não tem muito conhecimento técnico. Então, é muito provável que o resto da petição venha no mesmo nível, com pouco conhecimento técnico. Supremo Tribunal de Justiça. Superior Tribunal. É um ou outro, né, gente? Ou é o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal de Justiça, se fosse em Portugal, ok, lá eles têm esse tribunal, mas no Brasil não.
respeitar o português, né, gente? É uma coisa muito importante, né? Aqui, separação, vocês sabem disso, né? Vocês são bons de vírgula, né? Não se separam, por exemplo, sujeito de verbo. Imagina, tipo assim, a babá, vírgula, lava o bebê bonito. Não dá. A babá lava, vírgula, o bebê bonito. Não dá. Então, assim, tem algumas coisas aí que não se separam por vírgula. Vocês são bons em pontuação? Conseguem resolver isso aí? Colocar pontuação? Quem se habilita? Ó, e aí outra coisa, né, gente? Se alguém olhou no Google aí, não vale. Tem que ser... No Google vocês devem encontrar a resposta, né? Lá você encontra a resposta de tudo. Tem que ser no raciocínio individual. Alguém se habilita? Essa, infelizmente, eu não vou me habilitar, não. Ó, eu lembro que quando eu entrei para a Justiça Federal, aí nós tivemos uma semana de um curso lá. É um cursinho, foi muito meia boca. Gente. Hoje em dia, como é que as coisas assim, às vezes estão melhorando, né? Um curso aí que você entra de formação dura meses. Agora, os juízes, né, recém-ingressos. Na minha época foi uma semana. E eu lembro que foi lá uma psicóloga, ela levou essa frase para lá, falou assim, ó, em cada 100 pessoas, uma consegue acertar isso. É uma pessoa extremamente inteligente, diferenciada. Falei, ó... E eu errei, né? Falei, pô, então eu estou nos 99 aí que não é inteligente nem diferenciado, mas tá valendo, não tem problema não. Aqui, ó, ninguém se habilita, ninguém arrisca? Professor, Diga. eu vou falar, mas assim, vou dar os créditos para quem acertou, que foi a minha amiga Giovana, e ela falou, e aí depois eu já sabia, não tinha como não pensar mais nisso. Perfeito, então vamos lá. Maria, antes do banho, sua. Ponto. Mãe, diz ela, traga a toalha. Ah, muito bem. Então é mais ou menos assim, ó. O sua, a gente está achando que é um pronome possessivo e, na verdade, é o verbo suar, né? Isso aí que complica totalmente a ideia, né? Mas vamos em frente, isso aqui é só brincadeira mesmo. Mas aqui, gente, isso aqui é um texto do Código de Processo Penal. É um artigo de lei, você vê, é um artigo extenso, né? Mas, assim, tem lá a pontuação, tudo. Ok, né? O código achou que era bom fazer dessa maneira, mas, assim, eu acho um texto... Eu colocaria pontos aí, sabe? Eu desmembraria, falaria assim, ó, vamos dividir em 2, 3 orações, né? Mas se você for colocar a pontuação, é mais ou menos aí, ó, é muita vírgula que se coloca. Então, assim, pontuação é essencial, né? Eu não sei se vocês já viram, assim, tem uns textinhos, assim, de várias expressões que você muda um ponto, assim, uma vírgula de lugar, como é que altera o sentido totalmente, né? Então, assim, é importante. E uma coisa que eu vejo, né? Como é que, às vezes, tem muito advogado, muitas petições que as pessoas têm uma certa dificuldade em pontuar. É lógico que, tipo assim, gente, se você entende, né, o que está querendo dizer, mas é o tal negócio, eu fico preocupado com isso. Eu falo assim, ó, se às vezes está tratando o português de uma maneira displicente, será que não está tratando o direito da mesma forma? Né? Então eu fico pensando. Outra coisa, gente, que é jargão jurídico, é o que nós mais temos. Vamos evitar isso. Isso aqui me falaram que acho que era um caso real, lá em Santa Catarina, né? Que o juiz deu esse despacho, mas ninguém sabia direito. Eu não sei se, talvez seja exagerado, né? Não sei se é 2 dias, né? Mas eles devem ter brincado lá, assim, falou assim, ó, nós nem entendemos a ordem do juiz. Eu tenho um colega, pessoal, ele foi a Marabá antes de mim, assim, né? Eu trabalhava lá. Ele escrevia com dicionários ao lado dele, vários dicionários. E ele escrevia assim, de uma complexidade, sabe? Ele pegava, e depois, assim, no final, eu até comecei a gostar da escrita dele, eu achava interessante as expressões que ele usava e tal. Mas, assim, o tempo que ele perdia com isso, né, fazendo uma linguagem rebuscada, e aí a dificuldade que ele provocava, uma coisa que ficou folclórica lá foi que um advogado recebeu a decisão liminar, né, que ele pediu uma liminar, o juiz deu a decisão, aí ele estava lá consultando assim, a decisão, aí o servidor chegou e falou assim, ei, doutor, o senhor vai recorrer? Aí o advogado chegou assim, meio sem graça, olhou e falou assim, eu não entendi o que o juiz quis dizer, eu não sei se eu vou recorrer. Então, assim, ele sabia que o juiz negou provimento, né? Mas, assim, ele não entendeu os fundamentos, pela linguagem que o juiz utilizava.
e cheio de jargão jurídico. Gente, eu procuro falar assim, o mais simples possível. Então, assim, está muito pequenininho aí, mas acho que dá para ver. Então, assim, você vê lá, eu já vi isso, ó, Areópago. Celso Areópago. Eram os tribunais que tinham na Grécia, então eles estão tentando trasladar isso aqui para o país. Cártula chequica, né? É um cheque, né? Com fincas no artigo tal, com sumpedâneo, com spec, não sei, com base, gente, com base no artigo tal. Né? Tem uma aqui que eu gosto mais, qualquer, exordial. Quantas vezes que eu já vi exordial acusatória? É a denúncia. A petição inicial no processo penal, né, que relata, qualifica o réu, descreve os fatos e capitula a infração, é denúncia. É o que o Código de Processo Penal utiliza. Aí todo mundo está lá, exordial acusatória, proemial delatória. Qual que é o sentido disso? Então, assim, eu tenho cada vez mais mencionado, assim, eu adoto os termos da lei. Por exemplo, muitas sentenças estão lá assim, julgo procedente o pedido, julgo improcedente. Eu costumo fazer, sabe o quê? Rejeito o pedido, acolho o pedido. Mas por que você faz isso? Eu faço é porque é o que o Código de Processo Civil determina. O juiz vai na sentença rejeitar ou acolher o pedido. Então, a minha nomenclatura é a nomenclatura da lei. Normalmente, eu sempre procuro fazer isso. O que a lei está dizendo e eu repito. O resto, muitas vezes, é tentar enfeitar muito o texto. Isso aqui foi um presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, eles fizeram uma campanha lá para simplificar a redação jurídica. E ele elaborou um texto, falou assim, aqui, ó, se você quiser um texto que ninguém entenda, eu posso elaborar para você. Confesso, né, gente? O texto é meio sem sentido, assim, não tem muito conteúdo. Ele juntou aí um monte de palavras, mas, assim, são palavras que o pessoal utiliza normalmente. Né? Então, assim, será que precisa de tanta complexidade? Latim, né? Uma coisa que eu evito, vou falar daqui a pouco, é usar o latim. Para que usar latim se eu não sei falar latim? Então, aqui, ó, mas o latim, às vezes, é importante. Me digam aí 3 expressões em latim que são úteis, que você não consegue abrir mão, você não consegue traduzir. Habeas corpus. Habeas corpus, né? Não tem como você chegar assim, ó, impetrei um tomo corpo. Não dá. É habeas corpus. Mais alguma? Ou só habeas corpus mesmo? Eu tive dificuldade para pensar, mas assim... Professor, habeas data também. O habeas data também, né? É o nome de uma ação, né? Está lá na Constituição. Eu acho que a gente tem até que copiar. Já que é uma coisa que está escrita na Constituição, não dá para a gente traduzir. Será que a ADOC seria indispensável? Tribunal ADOC, por exemplo. Eu não vejo outra palavra, mas não me parece dispensável. Eu acho assim, também pode simplificar, né? Porque às vezes se você vai traduzir o ADOC, é tipo assim, é um tribunal criado para aquela situação, criado para aquele momento. Então, assim, eu, em vez de chegar e falar assim, substituir 5 letras ad hoc por criado para aquele momento, criado para aquela situação, eu acho que realmente, às vezes, o ad hoc resolve. É um bom. Mas inúteis acho que é mais fácil, não? 1000, né? Ad argumentando um tanto, a posteriori, a priori, data venia. Gente, tudo é uma questão de evolução, né? Vocês podem chegar e falar assim, professor, eu não concordo, não. Eu gosto, eu acho bonito, lá no meu escritório a gente escreve latim, no meu estágio também, umas expressões. Ok, eu também já escrevi. Em caso, gente, eu coloquei isso tanto, IN, né, CASU, em caso, não sei o que, tal. Hoje eu penso, para que eu coloquei isso? Por que eu não coloco assim, no caso concreto, no presente, na presente situação, em caso, no caso, né? Então, assim, eu não vejo tanto sentido. A priori, o Marx está falando, a priori é bem útil. Sim, então, por isso que eu falo, é questão de estilo, de gosto. Mas uma coisa que eu penso é o seguinte, se eu não conheço muito o idioma, eu fico até com receio de usá-lo, porque talvez eu estou usando erradamente. Eu não sei se vocês estudaram latim. Eu comecei a estudar quando eu fiz o doutorado, né? Lá na faculdade mesmo, durante um semestre. Gente, é uma língua tão complicada. Parece o alemão, né? O alemão tem as declinações. Então, assim, dependendo da situação da palavra na frase, se ela é sujeito, se ela é objeto, se ela não... muda a terminação.
Então, assim, é complicadíssimo. Então, às vezes, a gente está vendo aí expressões em latim sendo escritas, mas um cara que entenda do assunto fala assim, que ó, ele está usando equivocadamente, porque isso aqui, essa redação vale quando a palavra é sujeito, mas aqui ela está na função de objeto, a terminação dela tem que ser outra. Então, assim, nessa dúvida, eu falo, ó, eu não conheço, não vou fingir que conheço, eu prefiro eliminar. Então, assim, aqui, ó, em caso, ab início, tudo. Então, minhas sugestões, vamos evitar, talvez, o latim, a não ser aquele estritamente necessário, evitar o gerúndio para alongar frases, os arcaísmos, né, gente, é cheio. Vocês já viram decisões aí, vistos, etc., não sei o quê? Alguém já viu alguma sentença assim, com vistos, etc., no alto dela? Quase todo dia. O tempo todo. O tempo. Pessoal, vocês sabem o que significa vistos, etc.? É alguma coisa tipo vistos, discutidos, relatados. Isso, exatamente. Mas deixa eu contar a história, a explicação para mim mais convincente. Os tribunais de apelação, que hoje é Tribunal de Justiça, né? Antes tinha Tribunal de Alçada, eles chegavam e falavam assim, isso aí acho que há mais de um século, né? Eles lavravam a decisão, o acórdão, né? E aí eles colocavam lá assim, sempre no início do acórdão tinha de fazer um relatório do caso, foi um processo assim, tal, a sentença condenou o réu, tal. Aí depois vinha uma expressão que era muito comum, vistos e relatados os autos dessa apelação criminal, não sei o quê, passamos então a julgar, a decidir, e aí fazia o acórdão com a decisão. Com o tempo, eles começaram a simplificar, em vez de colocar vistos e relatados os autos da apelação, eles colocaram assim, vistos, etc. E aí faziam a decisão. Eu acho que os processos começaram a retornar para o primeiro grau, né, depois de julgados, os juízes começaram a ver lá os vistos, etc., no acordo, e falaram, que bonito, deixa eu colocar aqui na minha sentença também. Então, assim, não tem muito sentido. O juiz colocar isso, se ele fosse colocar numa sentença, ele tinha que colocar depois de um relatório. O juiz, toda a sentença tem um relatório, né, que explica o caso, aí depois colocaria vistos e relatados, né, o processo tal, vou fazer a minha sentença. Então, ele já coloca no início, antes do relatório, já não tem sentido. Sabe o que eu costumo fazer nessas situações? Eu escrevo assim no alto aqui, ó, sentença. E vocês acreditam que as pessoas entendem? Elas leem assim e falam assim, isso aqui é uma sentença. Sem o visto, etc. Outra coisa, o 8, né? Esse 8 aqui com... Eu parei de colocar isso aqui entre parênteses. Para que isso? Ninguém consegue ver que esse 8, o número é um 8? Por que eu tenho que explicar que é 8? Alguém sabe por que precisa explicar? Sabe uma vez que aconteceu comigo? Eu condenei o réu a uma pena de 7. Foi 6 o algarismo e dentro eu escrevi 7. Falhei, né? Errei, me equivoquei. Qual que está valendo? Por extenso é igual cheque? Vale o que está por extenso ou vale o número? Ou já que é direito... Vale. Diga. Deveria valer pelo extenso, mas e deve ter oposto embargo, não? Essa foi a sorte. Eu puseram embargo, falou que tem um erro. Aí eu falei, não. E como foi uma pena que eu tive as 3 fases, sabe, para fixar a pena, então acabou que deu para chegar ao resultado correto. Falei, não, deixa eu corrigir aqui. E também tem isso, igual o Lucas está falando, interpretar direito penal, né? Na dúvida, seria mais favorável ao réu, a menor pena. Então, a única vez, pessoal, que eu precisei utilizar, assim, que isso aqui teve alguma importância para mim, foi para me atrapalhar. Então, hoje eu coloco, sabe o quê? Condeno o réu a uma pena de 8 algarismo anos, 6 algarismo meses e 15 algarismo dias. As pessoas entendem. Elas sabem que ele foi condenado a 8 anos, 6 meses e 15 dias. Diga lá, Thaís. Professor, está conseguindo me ouvir? Estou. Perfeito. Inclusive é porque, eu vou até aproveitar para tirar uma dúvida prática, mas é porque eu estava lidando com um processo, e aí nos honorários, o juiz determinou a mesma situação. Ele colocou 10% e, entre aspas, 15%. E aí, eu até estou um pouco sem saber como lidar com essa situação. Aí eu poderia considerar o mais favorável para nós, no caso? Eu faria isso no seu lugar, Thaís. Eu já começava lá a execução botando o valor de 15% e deixa eu ver o que vai acontecer. Não, então tá ótimo. Isso aí, né? Pessoal, isso aqui escreve entre parênteses, sabe por quê? Nas relações comerciais do início do século, existiu o papel carbono. Eu não sei se todos conhecem o que é papel carbono, né? Que você desenha, você escreve em cima
coloca o papel no meio, ele vai refletir o que foi escrito na outra página, é tipo uma cópia, né? Um xerox, né? Manual, digamos assim. Então, às vezes ficava mal escrito, mas assim, né, um número, colocava lá um número 7 mal escrito, mas para não ter dúvida, eles escreviam entre parênteses por extenso, para não ter dúvida. Às vezes a cópia que saía do papel carbono, né, não ficava tão legível, mas com o número por extenso, resolvia o problema. Eu não faço sentença minha decisão em papel carbono, então eu não preciso de utilizar isso. Mesma coisa o sublinhado, pessoal. Sublinhado, eu não costumo utilizar, não, eu utilizo o negrito. Mas o sublinhado, ele existia na época da máquina de escrever. A única forma de você destacar um texto na máquina de escrever era fazendo o sublinhamento. Você digitava uma letrinha A, e aí tinha lá um negocinho, uma teclinha, pá, fazia o risco embaixo. B, pá, 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 e você marcava a palavra, né? Mas, assim, o computador hoje tem tantas possibilidades, né? Tem o negrito, tem itálico, tem não sei o quê. Itálico eu uso para coisas de linguagem estrangeira, né? É a recomendação que se tem também. Então, assim, eu evito essas coisas, né? Eu procuro ser um juiz mais moderno, então eu procuro evitar aí essas coisas aí meio antigas. Tudo isso aqui, pessoal, já acabando, é vício de linguagem. Sendo que é constar dos autos e não nos autos. Vislumbrar, gente. Gente, estudante de direito, advogado, né, juiz, adora vislumbrar. O que é vislumbrar? Vislumbrar não é ver. Eu não vislumbro a possibilidade de condenar o réu. Não é é ver. Vislumbrar é você lançar uma luz tênue, ou então você enxergar mal. Mas as pessoas, tipo assim, imagina eu falar assim, eu não vejo possibilidade de condenação, é muito simples. Eu tenho que falar que eu não vislumbro, né, com a boca cheia. Então, assim, não tem muito sentido. Implicar não tem esse em, né? Isso implica alguma coisa. Algo que você sempre adequar, por exemplo, não existe esse verbo. É um verbo defectivo, não existe essa conjugação, sabe? Existe a conjugação só do adequamos e adequais. Então, chegar e falar assim, a conduta se adequa ao tipo penal. Está errado, não existe esse verbo. A conduta se ajusta, se enquadra, você tem que substituir. Um erro que eu vejo que é o mais comum é o excesso de um e uma nos textos de vocês. Às vezes, nas monografias, trabalho de conclusão de curso, está lá cheio de um menino viu uma menina e eles saíram num carro para ir numa floresta. Na verdade, ou você substitui pelo artigo definido o ou a, ou corta um, não precisa. O menino e a menina saíram no carro para a floresta. Ou seja, o um e o uma, ele traz indeterminação para o seu texto. E os textos têm que ser mais determinados, mais precisos. Tudo isso aqui, gente, se tiver alguma dúvida específica, eu posso falar Enem. O nem, gente, já é o e mais não. Né? A conjunção aditiva e mais não. Então, tipo assim, eu posso falar, eu não fui ao cinema e não fui ao parque. Pronto, e não. Ou então eu substituo, eu não fui ao cinema, vírgula, nem ao parque. O nem já é o e não. Então, se eu coloco e nem, eu tenho que colocar uma crase aqui no é, porque está repetindo o é, não tem sentido. Entendeu? Face a não existe, o correto é em face de, por aí vai. Coisas que eu gosto muito, né, gente? Assim, ó, se escrever de maneira clara, brevidade, uma aparência clean, é muito bom. Ideias originais. Eu devia ter tirado cópia. Uma vez eu peguei uma mandada de segurança, o advogado com as tiradas ótimas, sabe? Ele não tinha razão nenhuma, tanto é que ele perdeu, mas assim, eram boas ideias que ele dava, fazia analogias interessantes. Tom civilizado, eu acho isso aqui muito importante, né? Às vezes, assim, para que existe a justiça? Em vez de você matar o seu vizinho, você vai lá na justiça de maneira civilizada pedir para danos morais, uma indenização para resolver o problema. Então, assim, você chegar na justiça e começar a ser incivilizado, não tem muito sentido. E eu desaprovo, é basicamente o contrário. O pior de tudo que eu acho, gente, é essa aqui, ó, distorção dos fatos, da lei ou de obscuridade. Da lei ou de decisões. O que significa? Significa, às vezes, agir em litigância de má-fé. Muda a verdade dos fatos. A lei está dizendo uma coisa, aí fala que não, na verdade ela está mencionando isso. Altera o conteúdo de uma decisão, uma jurisprudência para ser mencionada. Aí eu não costumo usar muito latim, não, né? Mas num caso desse eu uso. Aí, nesse caso, como é que é? Ixi, agora eu esqueci a frase, tá vendo?
falso em ônibus. Ixi, gente, esqueci. Falsos em uno, falsos em ônibus. É mais ou menos o seguinte, você falseou uma vez, para mim, eu estou presumindo que você está falseando o tempo todo, né? Então, assim, evitem fazer isso, porque isso aí é muito ruim, pelo menos para mim, como juiz, ter que ficar atuando como um detector de mentiras. Ó, o que é verdade, o que é correto, o que é leal aqui dentro desse litígio que eu estou para examinar. Tá bom? Pessoal, aqui, ó, se tiver alguma dúvida, alguma questão, estou aí à disposição. Na próxima aula, né, nossa próxima aula aí, na verdade, vai ser uma live, né, do dia 2 de junho, já no próximo mês, né, às 19 horas. E aí nós vamos começar, então, essa nova forma aí de curso, né? Nós não teremos, então, aula na quarta de manhã, né? O nosso encontro será na quarta-feira à noite, às 19 horas, né? Quem puder comparecer, eu sei que está fora do horário letivo de vocês, mas, assim, as discussões que a gente trava lá são muito interessantes. Então, se vocês puderem participar, eu acho que seria uma boa opção, né? E aí nós teremos um feriado na sexta-feira. Então, na outra semana, na seguinte, talvez o programado é realmente a outra live, né, na quarta-feira às 19, e na sexta-feira a gente retornaria, então, às 8 horas da manhã, nós vamos tratar de crimes contra o respeito aos mortos e o sentimento religioso, ok? Alguma dúvida, alguma questão? Professor. Eu tenho uma dúvida. Sim. Acho que alguém também perguntou aí. Pode falar, então, antes. Professor, é o seguinte, eu fiquei com uma dúvida. No caso que você citou de exemplo do município, né? Sim. E ajuizou uma ação porque houve cortes de repasses financeiros da União e dizia que os hospitais corriam risco de ser fechados, as escolas fechadas. Na petição não poderia ter sido sustentada uma argumentação do direito constitucional à população à saúde, à educação? Isso poderia ser um argumento forte de defesa? Sim, poderia, mas sabe o que é? Aí também, ó, aí acho que depende de cada um do seu estilo, né? Eu acho assim, para mim fica um pouco muito abstrato quando chega e apresenta assim, esses argumentos. Olha que, ó, a decisão tem que ser concedida em respeito ao direito à educação, direito à saúde e tal. Isso aí é um argumento que você pode utilizar para tudo. Até mesmo às vezes você pode chegar e falar assim, que, ó, município, você então tem que pagar suas dívidas em respeito ao direito à educação, à saúde, porque se você não paga, a população vai ficar privada disso. Então, assim, depende da situação, né? É muito comum, às vezes, quando você não tem argumentos, é a minha impressão, você recorrer a argumentos genéricos, a princípios. O princípio desse estabelece isso, o princípio... Você consegue, gente, ser um advogado aqui no Brasil se você utilizar 3 princípios: presunção de inocência, princípio da dignidade e princípio da proporcionalidade. Com essas 3 palavras, você muda você pode advogar no Supremo Tribunal Federal. Porque, assim, é tão amplo, tão abstrato, permite tantas interpretações e percepções que... Então, assim, por isso que eu falo, eu prefiro coisas mais precisas, mais técnicas. Eu falo assim, ó, o direito à saúde, não sei o quê, mas me indica uma coisa aqui, ó, tem uma norma realmente prevista na lei tal, que fala que a saúde, ela não pode tal, ainda que haja dívida, deve prevalecer, não sei o quê, o pagamento de hospitais, tal. É um argumento já mais consistente, né? Já está me convencendo um pouco mais, né? Então, assim, o que eu recomendo podem falar de princípios, mas também tentem reduzir um pouco o grau de abstração quando apresentarem a petição. Certo. Obrigada, professor. Nada. Vamos em frente, o que mais? Dúvida agora, então. A minha dúvida, na verdade, é da última aula, de trabalho análogo à escravidão. Sim. Porque em um dos textos estava falando que a gente poderia meio que mencionar algumas situações que seriam indicativos da possível presença de trabalho análogo à escravidão. E ele fala, por exemplo, o aliciamento de trabalhadores, sabe? Aquele tipo que você comentou, de um lugar para o outro. Só que a minha dúvida a gente não aplicaria a consunção aí ou não? São 2 tipos diversos mesmo? O 207 e o 149...
Eu acho o seguinte, eu acho que são dois tipos, que, por exemplo, o 207 normalmente vai anteceder o 149, né? Então, assim, pelo fato de anteceder, a gente poderia falar, não, é um momento prévio, eu não conseguiria cometer o crime do 149 sem o 207. É uma tese a ser sustentada. Mas eu acho, assim, acaba que as condutas são muito distintas. Então, assim, uma coisa é você aliciar, transportar pessoas, outra coisa, uma vez transportadas, você iniciar a exploração delas. Hoje, isso aí aplica-se ao tráfico de pessoas. Existe essa questão, peraí, o trabalho escravo pode absorver o tráfico de pessoas? Você pega pessoas, transportam elas com a finalidade de exploração laboral. E aí você efetivamente começa a explorar a pessoa. Não seria uma absorção? A jurisprudência tem entendido que são crimes distintos, sabe, Bruna? Então, tipo assim, uma coisa é o tráfico de pessoas, tem sua pena, sua autonomia, ele diz respeito a um itinerário criminoso, assim, que antecede a exploração. Ele existe independentemente se houver a exploração efetiva. Basta você transportar alguém, por exemplo, você alojar com a finalidade de trabalho escravo, e já está consumado o crime. Agora, se a pessoa começou a explorar a vítima, aí já passamos para uma outra infração. E eu tenho concordado com isso, sabe? Eu acho que é difícil. Eu acho que, como argumento de defesa, você poderia. É um argumento até assim forte. Fala assim, um vai absorver o outro. Mas os tribunais, mesmo que não tenham uma tese assim tão consistente, eles têm considerado como condutas diferentes. Sim. E acho que a gente tem que observar o caso em concreto também, né? Como você falou da finalidade. Se a finalidade desse transporte for só a exploração, aí talvez tenha um argumento até mais forte para a defesa de uma absorção, né? Se não for, por exemplo, se outra pessoa fez esse transporte e depois você começou a explorar, aí claramente seriam dois tipos diversos, né? Então, acho que tem que observar as circunstâncias mesmo. Sim, Obrigada. Perfeito. Pessoal, uma última coisa, já passamos aí do horário, tudo, mas assim, vocês baixaram o Kahoot no celular? Querem fazer uma brincadeira agora rapidinho para ver se vocês aprenderam alguma coisa na aula de hoje? Sim. Então, o horário já passou aqui, fiquem à vontade para se vocês quiserem sair. Eu não sei se vocês têm aula agora também. Então tá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Estão vendo esse número aí do Kahoot? Sim. Então, para quem não conhece, não sei, né, teria que baixar esse aplicativo. Eu não sei se dá para fazer no computador, acho que dá, né? E aí digita esse número aqui, ó, a Marina já entrou. O André está entrando, isso. Já temos 10. Ó, chegou um incógnito aqui, ó, o GG1V9. 18. Quando tiver 20, a gente começa? Como é que é? Podemos? Peraí, professor, que eu estou entrando, só um minutinho. Então tá. Gente, só passar as instruções, né, para quem não conhece. Vão aparecer aqui 10 questões, vocês vão ter 20 segundos para respondê-las. A cada questão que se responde tem um ranking, né? Depende se você acerta a questão e a velocidade que você responde, quanto mais rápido, né, e tiver um acerto à questão, mais alto no ranking você chega. E aí, no final de todas as questões, vai ter um primeiro lugar lá que vai ganhar um prêmio. Podemos começar? Mais alguém está aí aguardando? Vou começar então, tá bom, pessoal? Pode começar. Então vamos lá.
É. Pronto, resposta correta. Sujeito e advérbio. 6 acertaram. Vamos avançar. Ó, o Jair aí tomou a frente. Vamos embora. Pessoal, aqui, ó. Se vocês forem ver, isso aí é conhecido como peça inicial, né? Mas o jogo é meu, né? Eu que escolho a resposta. Então, o correto é o que o código está falando, é denúncia. O Jairo continua na frente. O Pedro tomou a liderança. Vamos embora. Pessoal, consorte, né, é o cônjuge, né, marido e mulher, né, um dos integrantes. Supérstite é o que sobrevive. Quando a gente estuda direito civil, né, não sei se vocês ouviram essa expressão lá, né, quando fala de família, sucessões, não sei o quê, é o viúvo. Né? Então, assim, nas minhas decisões eu falo em viúvo, em vez de consorte, supérstite. Mas dos viúvos aqui que nós temos é o ex-presidente Lula. A Marina está chegando. Gente, quem respondeu o ver que está errado, o resto está tudo certo. Quem vislumbrar não é ver, não é sinônimo de ver, ok? Isso, ab initio, in caso, data venia, né? São expressões latinas. O writ, gente, né? Tem gente que fala right, tá errado, é writ. Ela é utilizada muito como nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra, assim, né? É uma ordem mandamental, e é uma expressão inglesa, na verdade. Gente, o Jair está disparando aí, hein? Gente, todas as respostas estão corretas. Ó, a Sara aí agora deu uma
A tomada aí, fantástica. Faltando 3 questões. Muito bem, gente. Ó, gostei de ver, hein? Mauri acertando. Sara está na frente. Gente, aqui, ó. A teoria não se adequa à prática, como eu disse, o verbo adequar, ele é defectivo, não tem esse tempo verbal. A aula seguia lenta, sendo que é vício de linguagem, pessoal. Você pode substituir claramente pela conjunção aditiva é. A aula seguia lenta e o colega não parava de falar. O estudante não fez a prova, vírgula, nem solicitou o exame especial. Agora, o livro de penal é mais pequeno do que extenso, é algo admitido, né? Eu sei que é uma coisa meio difícil, mas eu não estou utilizando aqui o mais pequeno no sentido de menor, né? Eu estou comparando coisas, estou comparando adjetivos. Ele é mais pequeno do que extenso, ele é mais pequeno do que grosso, entendeu? Então, parabéns aos dois que marcaram essa resposta. Então, está disputada aí. Última questão, pode ser? Ah, tá vendo? Excelente, gente. Então ó, vocês captaram a ideia. Vamos ver o pódio aí. Terceiro lugar, Annelise. Segundo, Pedro. Bem, Sara. Deixa eu parar aqui, então. Tudo bem, a Sara. Cadê a Sara? Tá? Estou aqui, professor. Você pode se apresentar, Sara, visualmente? Se não puder, não tem problema, não. Às vezes está deitada aí, tá de pijama. Eu preferia não. Então tá bom, não tem problema, não. Parabéns, viu, Sara? Qual que é o prêmio? Obrigada. Qual que é o prêmio que você quer? Não sei. Não quero, não? Nada? Um carro, nada assim? Hã? Eu pensei que tinha um prêmio definido. Não, é para você escolher. Ai, professora, eu não sei. Deixa eu... Então vou fazer sério mesmo o negócio do prêmio? Não, então vou fazer uma coisa. Eu vou mandar um iFood aí para você, um Uber Eats. Pode ser? Uai, pode. Então tá. Você quer o quê? Um sanduíche, um milkshake? É um lanche, hein? Ah, pode ser um sanduíche. Então tá. Me manda no Teams aí uma mensagem privada me falando seu endereço, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Então tá. Pessoal, um abraço a todos aí. A gente se vê semana que vem. Tchau, professor. Tchau, obrigado. professor. Obrigada. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia. Até logo, gente. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom dia.